Olá pessoal, bom dia. Meu nome é Rafael, tenho 35 anos de idade, me formei em 2003, né? Fiz magistério, logo em seguida eu fiz pedagogia numa universidade particular, não foi numa universidade pública. Estou há 17 anos, né, já nessa jornada de professor alfabetizador. Trabalho em duas redes públicas. Trabalho na Prefeitura de Suzano tem 13 anos e na Prefeitura de São Paulo hoje há 10 anos. Anteriormente a essas duas prefeituras, eu fui professor de Educação Básica 1 no governo do estado de São Paulo. Bom, fazer um vídeo como esse falando de alfabetização não é fácil, porque as práticas elas são diferentes para cada uma das pessoas. Mas algumas considerações são importantes para nós enquanto educadores, enquanto alfabetizadores. Em 2008, mais ou menos, eu tinha acabado de sair da educação de jovens e adultos e migrei para a educação infantil. Naquela época, o ensino fundamental de 9 anos estava começando a ser implantado aqui no Brasil. Peguei uma sala de ciclo um que hoje em dia é considerado o primeiro ano do ensino fundamental, mas na época era chamada de Série Inicial Municipal, o SIM, na prefeitura de Suzano. Já tinha tido experiência com alfabetização, né, no governo do estado de São Paulo, estava saindo da alfabetização de jovens e adultos e pegando essa série inicial municipal. As crianças elas tinham de 5 para 6 anos, né, alguns completando 6 até em meados de março, abril, e ninguém sabia muito como é que ia ser isso, porque era o primeiro ano que as crianças com 6 anos incompletos estavam entrando no ensino fundamental. E aí, uma das questões assim que me via muito forte na cabeça é que eu não podia esquecer a questão deles estarem saindo da educação infantil e entrando no ensino fundamental. Então não é fácil para a criança que está acostumada a 4 horas, né, tendo atividades de interação, de brincadeiras, tá num processo de alfabetização. Hoje a gente entende que a alfabetização ela acontece em todo o tempo, né? Mas para a época ainda era um tabu. Os primeiros referenciais sobre o ensino de 9 anos, eles estavam saindo ainda. Mas vamos lá. Eu comecei a alfabetizar essas crianças de forma interacionista, com textos, com parlendas, contando histórias. Como a gente sabe que é importante para as crianças em fase de alfabetização. Então, todos os dias eu lia histórias para as crianças, eu tinha uma rotina onde eram envolvidas brincadeiras, jogos, para que essa alfabetização fosse feita da forma mais tranquila possível. Quando foi chegando em março, mais ou menos, eu comecei a perceber que as crianças, ao meu ver, naquele momento, elas não estavam avançando como eu esperaria que elas estivessem. Mas aconteceu uma coisa assim, uma virada totalmente no jogo, porque um dia eu cheguei, entre a primeira quinzena, a segunda quinzena, não me lembro exatamente, na sala de aula e resolvi trabalhar com as crianças na lousa o silabário. Então eu fui lá, coloquei o A, I, I, O, U, logo em seguida o Babebi, Bobu, o Cacocu e assim por diante. E aí tinha colocado a rotina para as crianças, e aí chegou no momento da leitura que todos esperavam, ao invés de eu fazer a leitura de um livro, como eu fazia todos os dias, eu fui ler o silabário para as crianças. Nesse momento, um dos alunos assim mais eloquentes que eu tinha na sala levantou a mão e me perguntou o que que era aquilo, porque ele não havia entendido o que que aqueles fonemas soltos estavam fazendo ali na lousa, porque ele nunca tinha visto aquilo comigo, eu nunca tinha passado aquele tipo de coisa na lousa para as crianças. E aí eu li com eles e olhava para a cara deles e percebia que eles não estavam entendendo nada daquilo que eu estava fazendo. Uma das coisas importantes que me fez refletir sobre esse momento foi o fato de eu entrar em desespero, porque o professor alfabetizador ele quer ver suas crianças lendo e escrevendo o mais rápido possível. E quando você entra em desespero, você perde a noção da reflexão sobre a prática, né? E se a gente refletir sobre o nosso processo de prática, a gente tem que entender que as coisas elas vêm
em consequências, né? Então, a coisa ela não acontece de uma hora para outra, né? A alfabetização ela é um processo e a gente precisa entender esse processo como sendo particular de cada uma das crianças. E aí eu fui para casa, pensei, né, naquilo que eu havia feito com as crianças naquele dia e disse: não dá para continuar desse jeito. Eu comecei de uma forma com as crianças, eu preciso refletir sobre esse processo, o quanto eu quero que essas crianças avancem, né? E aí eu entendi que eu não tinha que voltar num método fônico, né, no silabário para que aquelas crianças aprendessem. Eu tinha que continuar investindo naquilo que eu realmente acreditava, não aquilo que os outros estavam fazendo. Desde o começo, todas as práticas de alfabetização com essas crianças, elas estavam cercadas e permeadas por brincadeiras. Então, por exemplo, quando eu estava ensinando o número para as crianças, a gente ia lá, pulava corda e fazia a contagem dos números pulando corda. Uma outra coisa que a gente fazia muito era o seguinte, por exemplo, estava trabalhando com formas geométricas, então tinha um twister permanente na sala de aula que ao invés da gente ter só as cores, a gente também tinha formas. Então, o envolvimento das crianças com as diferentes linguagens era constante. Mas o que mais me chamava atenção era o fato de que eu precisava planejar essas aulas para que essas aulas elas tivessem significado para mim como professor alfabetizador, mas que elas fizessem muito mais significado para as crianças. Hoje eu entendo, depois dessa experiência, que a gente, enquanto professor, a gente enfrenta inúmeros desafios. Se a alfabetização fosse fácil, a gente teria um livro de receitas e todo mundo copiaria e faria do mesmo jeito e pronto, acabou. Existe um percurso para você passar enquanto professor alfabetizador. E esse percurso ele passa pela sua formação enquanto reflexão da sua própria prática. Então você precisa refletir sobre a sua própria prática, você precisa identificar quais são os fatores que às vezes estão impossibilitando, né, o desenvolvimento das crianças em sala de aula. Fala que é fácil você ter 35 alunos numa sala de primeiro ano para alfabetizar? Não é fácil, porque as intervenções elas são individuais. Então, às vezes, o que você precisa fazer? Você precisa tentar trazer alguns ajustes para a sala de aula, né? Trabalhar a questão das duplas produtivas, isso é fundamental. Você perceber que aquelas crianças que já estão mais avançadas e conseguem fazer as atividades com mais autonomia, essas crianças podem receber desafios diferentes, né? Elas podem ter atividades diferenciadas para o nível que elas estão, para que você possa fazer a intervenção adequada com as crianças que têm muito mais dificuldade. Você vai fazer essas intervenções todos os dias? Logicamente que não, porque é impossível, mas você precisa definir alguns momentos na sala de aula para que você possa se achegar a essas crianças que têm mais dificuldades e ir fazendo as intervenções. Uma das questões importantes é você documentar tudo isso, né? Você usar as avaliações, as atividades das crianças para você perceber quais são as dificuldades delas para que você possa fazer as intervenções adequadas. Então não adianta você dizer que existem só as dificuldades. Existe também a reflexão sobre essas dificuldades e o que acarreta todas essas dificuldades. É fácil? Não é fácil. Dizer que uma criança que às vezes ela não tem todas as referências dentro de casa, porque às vezes você vai receber uma criança em período de alfabetização que os pais também não são alfabetizados. E aí você vai mandar uma tarefa de casa para essa criança e ela não vai ter a ajuda dos pais em casa. Então, como que a gente supera essas dificuldades? Eu acho que o grande caminho é você ir percebendo o que você pode fazer enquanto professor alfabetizador, como que essa sua prática ela tem que refletir no dia a dia das crianças e como que você pode ajudar essas crianças a entender todo esse contexto de letramento e alfabetização, sem esquecer que elas são crianças, que elas precisam brincar, que elas precisam interagir, que elas precisam verbalizar, que elas precisam falar, que dentro desse processo todo, a gente precisa entender que o diálogo vai ser o mais importante dentro de tudo isso,
né? Então, dentro de um processo de alfabetização, você não consegue alfabetizar uma criança nos tempos de hoje se não houver diálogo, porque as crianças elas precisam falar, elas precisam colocar para fora quais são as suas angústias, quais são as suas dificuldades. E às vezes a forma com que você aborda as crianças, a forma com que você traz, né, as atividades para essas crianças possibilita. Eu acho que a palavra-chave na alfabetização é você possibilitar atividades diferenciadas, né? Possibilitar situações de aprendizagem na qual as crianças elas vão conseguir refletir sobre a língua escrita, a língua falada. Uma das questões assim que eu aprendi nesse período todo é que não existe um projeto de alfabetização se esse projeto de alfabetização não envolver leitura todos os dias, né? A gente precisa, enquanto professor alfabetizador, reconhecer quais são as nossas dificuldades também. Então você precisa ler, você precisa estudar, né? Você precisa buscar caminhos, você precisa buscar alternativas, porque se você não parte desse processo de busca de autoconhecimento, de perceber quais são as suas dificuldades como professor alfabetizador, você não vai conseguir avançar. Então, falar que teoria ela não está ligada à prática, a gente precisa superar esse discurso, porque a teoria ela tem que estar ligada à prática, porque você precisa aprender a teoria, você precisa colocar essa teoria em prática e depois refletir sobre essa prática e para ver se ela realmente está tendo envolvimento com aquilo que você aprendeu, né? Então você aprende a fazer sondagem por quê? Você aprende a reconhecer os níveis de alfabetização por quê? Para você poder fazer as intervenções adequadas. Então não é só o simples fato de você saber se a criança é pré-silábica ou se a criança é silábica alfabética, ou seja lá o que for. É preciso fazer uso dessas orientações. Essas orientações elas precisam estar na tua cabeça no dia a dia. Então, assim, um bom projeto de alfabetização, ele envolve, né, uma mudança de discurso, né? Então a gente precisa ter um discurso diferente enquanto professor alfabetizador também. E a gente também precisa se policiar enquanto as demandas que a gente recebe todos os dias. As crianças em fase de alfabetização, a gente fala que o primeiro, segundo e terceiro ano é chamado de ciclo de alfabetização. O que essas crianças precisam? Elas precisam interagir com a língua escrita e a língua falada, né? E como é que essas interações elas podem acontecer de uma forma organizada? Por meio de brincadeiras, por meio de situações onde as crianças sejam colocadas a pensar sobre a língua escrita e sobre a língua falada. Nada melhor do que as brincadeiras. As brincadeiras com jogo de palavras, trava-línguas, parlendas, leitura de poesias. Então, essas coisas precisam permear o dia a dia da sala de aula numa sala de alfabetização, né? A contagem dos números, a contagem dos amigos, né? Então, todas essas práticas você tem que adequá-las enquanto rotina em sala de aula. Se você não perceber esse tipo de prática enquanto rotina na sala de aula, você vai esquecer de que essas crianças, elas fazem parte, às vezes, de uma parcela da sociedade que os pais não têm acesso a jornais e revistas. Às vezes, a única fonte de informação é o celular ou a TV, porque a gente sabe que a assinatura de um jornal é muito cara, que a compra de assinatura de um gibi é muito caro. Então, você tem que possibilitar o acesso dessas crianças à leitura e à escrita. Existem diversas alternativas. Uma questão básica, assim, na alfabetização é o reconhecimento de si próprio nesse processo, né? Você partir de coisas simples, como a identificação do próprio nome, usar isso no processo de alfabetização, né? Quem sou eu? Onde eu estou? Que escola que é essa? Que espaço que é esse? Então, rotinas organizadas, espaços organizados e situações de aprendizagens organizadas, elas possibilitam que a alfabetização ela se desenvolva de uma maneira com menos dificuldade, né? Não estou dizendo em nenhum momento nesse relato de que as dificuldades elas não existam. Elas existem e existem inúmeras, mas a gente precisa tentar superar esse discurso, tentar superar essas dificuldades e fazer com que as nossas práticas elas estejam voltadas para estratégias assertivas, né? E que estratégias assertivas são essas? As estratégias que você cria enquanto rotina dentro de sala de aula.
vou chegar na minha sala de aula, o que eu vou fazer todos os dias? Quais são as práticas que têm dado certo dentro da minha sala de aula? O que eu estou fazendo que tem dado certo? Ou pensar, o que eu estou fazendo que me parece não dar certo? Será que vale a pena insistir em práticas que eu estou percebendo que não está fazendo com que essas crianças se desenvolvam? Então, eu acho que é importante a gente, enquanto educador, enquanto professor alfabetizador, parar para refletir um pouquinho sobre práticas dentro de sala de aula, né? Entender que a escola, ela é um espaço onde as crianças, elas vão ter questões que ela não vai ter dentro da sala de aula, né? Estratégias organizadas a gente tem dentro da escola. A escola é um espaço por si próprio de aprendizagem, é um espaço por si próprio de questões organizadas, de situações de aprendizagem sistematizadas. Então a gente precisa ter isso claro na nossa cabeça para que a gente não siga criando estratégias e práticas que não têm muito sentido nos dias de hoje. Então eu acho que eu deixo aqui, né, esse processo de reflexão para vocês, agradeço a participação no grupo. Espero que o meu relato tenha sido importante para vocês pensarem um pouquinho nas práticas de alfabetização. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Deixa eu Muito bom, amor. assistir. Muito bom. Cadê?